Fala, galera! Olha nós de novo aqui, ó, o Pod Faixa, o podcast do social, né? A gente está aqui nessa estrada quase com 100 entrevistas e isso é muito legal. Então tem muita coisa para acontecer e muita coisa acontecendo. Lembrando que esse podcast acontece porque a escola... Castro Alves, 40 anos de ensino, tá com a gente. O Pizza Pasta, a Arte Pão e o Minotauro Energetic Dream junto, né? Fazendo esse podcast chegar até você. E hoje a gente não podia deixar de abrir, né, os nossos trabalhos com o nosso mestre Kulomar. E aí, Ricardo, quanto tempo, irmão? Meu irmão, assim, não tinha como a gente estar tocando esse barco e não chamar você, um cara que... é o cara que escreve tudo, é o cara que faz tudo acontecer no cérebro da gente. Muito obrigado por esse convite e você receber ele e você estar com a gente aqui, matando saudade e aprendendo muito contigo. Ricardo, quem agradece sou eu. Na verdade, quando a gente se conheceu, trabalhando no projeto social no Instituto Irmãos Nogueira, interagindo, e eu vendo você com o seu trabalho, eu com o meu trabalho, os colegas com os trabalhos deles, eu só tenho uma coisa assim, e aí eu acho que vai ao encontro do que você pensa. Nós somos instrumentos de Deus, meu irmão. Então quando eu escrevo, não sou eu sou um carteiro, quem entrega as cartas é o Senhor. E o que é legal, né, cara, que eu como judeu, você como espírita... Um bandista. Você como um bandista, a gente sempre se deu bem pra caramba, né, e assim, você sempre me aconselhou, aqueles momentos meus de revolta, né, até tu me segurava. Você é bravo demais. Pra mim não avançar no Renan, porra, com raiva do Renan, Renan, te amo, Renan. Querido. Mas, pô, fazia uma raiva e tu, calma, pô, segura, meu irmão. Então você sempre foi esse cara que, né, é um pedagogo de verdade, que sempre trabalhou e a gente ficou horas e meses e anos trabalhando com o social, aquelas reuniões com a doutora Lúcia, que a gente sempre tem uma divergência, mas a gente chama a doutora Lúcia também, vai estar com a gente aqui. Então, assim, cara, a gente aprendeu muito, não tinha como, mas assim, esse segmento para chegar a 18 anos teve que passar por você, né, pelo seu ensinamento, pela tua calma, mesmo você muito chateado, você era um cara, porra, muito, né, e a gente tem uma foto histórica tua sentado na sala de aula com a multidão atrás. Linda foto. Pô, linda, até foi uma revista do Faixa Preta, acho que a segunda revista tem essa foto, então tem muita história, né, com o mestre que ama capoeira, o mestre que ama o samba, o mestre, porra, um cara totalmente sagaz, então a gente merecia estar contigo aqui, irmão. Obrigado. Quando você fala do Renan, ele é do chefe, né? O executivo. Então o executivo às vezes tem que dizer não. Não. E o não às vezes não chega tão bem na ponta, né? E ele era firme. Eu chamei de meu malvado favorito. Mas é um querido e às vezes eu, enquanto coordenador pedagógico, fazia o papel de filtrar as emoções de quem tá na ponta, que às vezes não compreendia o não, o talvez, o sim, ou então daqui a pouco. Não, o Renan é muito importante, né, cara? Só que a gente, como... fazedor, né? Quer fazer rápido. Quer que as coisas aconteçam, quer que... A gente é muito louco, mas a gente foi aprendendo muito, né? No sentido da história, porque, como a gente falou, a gente vivia, porra, num time, porra, de seleção, porra, mundial. É Minotauro, Minotouro, Renan, é você, fora a Tinogueira, o UFC, isso tudo foi dando pra gente bagagens, casca, né? E a gente tem que agradecer a Deus por tudo, cara. Só tem uma coisa que eu vou reivindicar que você prometeu, que a sala de estudos ia se chamar Mestre Kulomar. Não, tá maluco, isso é importante. Isso é uma das coisas que a gente vinha buscando lá e tá quase acontecendo isso, e isso vai ser uma homenagem para você cortar fita, né, cara? Amém. E o trabalho pedagógico, né, aí falando um pouco sobre como a gente, né, se conheceu, já foi um trabalho... A primeira vez que eu vi você foi na praia. Você lembra disso? Você oportunizando, levando as crianças do projeto social ônibus em Nova Iguaçu para ir para a Barra da Tijuca. Na praia, um evento na praia. Exato. E as crianças, né, porra, felizes demais com aquele espaço. A gente conseguiu um jet ski, eles andaram no jet ski... Eles tiveram uma experiência muito bacana e você me conheceu, eu tava no stand-up ali, né, cara? E a gente conversando bastante. Foi o nosso primeiro contato. E
com o nosso contato, a miúde, né? Nos dias... 2015, nos dias de aula, nos dias de aula, eu aprendi muito com você também como executar um projeto de uma forma orgânica. Porque a gente tem na universidade, nos GPTs da vida, que a formulação, mas como fazer isso organicamente dentro de uma comunidade, falando as linguagens, os códigos daquela comunidade. Porque não adianta você falar, é como você falava com a doutora Lúcia, você vai falar alguma técnica e não chega, a mensagem não chega na pessoa. E precisa ser como você diz, papo reto, não é não, meu irmão? Não, e esse papo reto, a gente foi, né, trabalhando com aquela frase, o não a gente já tem, né, que gostaram pra caraca, até fizeram adesivo, o não. Então, assim, a gente foi, cara, vivendo isso dia a dia. Eu lembro que a primeira reunião com a doutora Lúcia foi em 2012, né? Pô, tá até aí no meu celular, até hoje, a mensagem do Rodrigo, 2012. Olha quanto tempo passou e a gente chegou aqui. Então, essa preparação, tudo é preparação, né, cara? Sem preparação não dá. E a gente está vendo quanto essa preparação ajudou a gente chegar até aqui. Exato. Mesmo a gente sendo rebelde, né? Por isso que a gente hoje, as nossas cartilhas, a gente explica para ele, irmão, tu pode ser rebelde, mas tu tem que entender que isso vai fundamentar a tua vida. Porque uma hora chega o quê? Chega o funil. E esse funil, tu tem que estar preparado. Positivo. Porque o cara fala, passa graxa. Graxa o quê, pô? Passa graxa o quê? Passa graxa o quê? Na hora do funil, vai precisar da graxa. Sem graxa, tu vai sofrer pra caraca, tu vai ficar preso até entalado. E com a graxa, ó, Então o cara mandou passar graxa lá atrás, e eu teimoso pra caraca. Então você é esse cara que mandava passar graxa. Muito obrigado pelas palavras. Culomar, quando que despertou o social primeiro, depois a capoeira, ou a capoeira veio primeiro, ou a faculdade, como que aconteceu? Porque você é um leque de opções, né? Ricardo, eu era um garoto do Meier, né? Um bairro no subúrbio, e naquela época, né, 1980, anos de 1980, eu andava com uma turma de baile funk, turma que era mais vamos dizer, da pesada e tal. E eu queria ingressar por esse caminho. Por quê? Porque é um caminho que dava um status imediato. Você andar com uma pistola, você andar com... Porra, todo mundo quer te olhar, todo mundo quer te ver. Naquela época já era assim? Pô, era. Porque eu ia pro baile do Magnatas, o pessoal do Jacarezinho. Aí voltava, tu tava ali no meio do poder e tal. Então, você tinha um poder na rua, você não era mais um garoto qualquer, você já era um garoto de uma gangue. E eu queria enveredar por isso. Quando eu fui fazer capoeira, justamente para aprender a brigar, que eu só tinha marra, mas era bobão, né? Só tinha marra. Aí a pessoa acreditava na marra, mas se me desse uma tapa, não aguentava, não. Aí fui fazer capoeira, aí eu aprendi um universo diferente. O que é o poder de se conhecer, de se controlar, de você controlar o seu próprio corpo? Aí não teve mais fim. Sabe por quê, Ricardo? Eu comecei a querer ser um melhor capoeirista. E como você é o melhor capoeirista, o melhor lutador? Treinando? Sim. Mas chega uma hora que não é só treino. Aí eu queria dar aula. Como é que eu vou fazer para dar aula? Estudar para dar aula. Claro. Aprender, ler. Eu sempre gostei muito de ler. Fui um leitor voraz desde criança. Então, nesse sentido, foi a capoeira, foi o fio que me tirou desse caminho, que eu tenho alguns colegas que morreram, outros que estão presos, foram presos, alguns mudaram e tal. Mas, enfim, o fio condutor é o que você faz com as modalidades de luta. Isso. Foi a modalidade de luta brasileira, a capoeira. Foi o que me trouxe. E agora teve uma coisa muito legal, porque meus pais não tinham universidade. Eu fui o primeiro que quebrou essa barreira, essa sequência. Da família. Exato. E eu não pensava em fazer faculdade. Mas eu fiz uma prova de Sesgran Rio na época, né? Como se fosse um Enem, né? Eu fiz, passei. Falei, cara, passei. Aí fui estudar na Gama Filho, uma das maiores universidades do Brasil. E, cara, que o pessoal chamava de grana firme. Falei, agora? Passei, não tenho grana pra pagar isso. Aí foi a Santa Capoeira. Por quê? Porque ela tinha um corpo artístico de folclore. Eu entrei pra fazer show pela capoeira, ganhei bolsa.
Ganhei Que bolsa legal, até a cara. metade da universidade. E na metade da universidade acabou a capoeira, acabou o folclore. Aí o que você faz? Eu já estava estagiando, ganhava uma prata, mas aí tinha a luta olímpica do mestre Juruna, Gilberto Arbués. Aí eu entrei. Fui campeão carioca, amador, estreante, perdão. Fui campeão carioca estreante. Aí garantiu bolsa até a pós-graduação. Olha aí a capoeira, olha a luta, salvando, né? De Ajudando. novo. Porra, sou muito grato, muito grato. muito Toda grato. hora a capoeira chega. A capoeira e depois a luta olímpica, né? Mas que a capoeira me levou, então eu sou grato, assim, o que eu sou hoje. Até o apelido, Columar, vem da capoeira. O que eu sou hoje, eu agradeço aos meus mestres, a Deus que me deu a oportunidade, né? Enfim, a luz, o fio condutor, aos orixás. É nisso que eu me baseio. Não, e assim, você é um dos caras que tem uma bondade, né? Primeiro tem uma bondade. Então isso vai abrindo qualquer porta, né? Essa bondade tua, você é um cara agregador, então isso também ajuda pra caraca. Então, nada mais bacana de estar nesse meio, né, cara? Um cara igual você não podia estar em lugar nenhum parado, trancado. E você que tá aqui fora, no meio da multidão, ajudando. Obrigado pelas palavras. E tem uma coisa que eu acho que vale reforçar esse papo, pra turma que for ingressar nas lutas, artes marciais no esporte, em projeto sobretudo, que naquela época não tinha projeto não, tinha que juntar a graninha pra pagar, né? Catar, meu pai me dava pratinha, não era caro, mas tinha que pagar a capoeira pro mestre. É que eu não gostava de estudar, Ricardo. Eu não gostava de estudar. Eu gostava da prática, da rua, da pipa, do lúdico. Eu fui expulso de 2 escolas. Olha que decepção para meus pais. Hoje eu tenho 2 pós-doutorados. E o que é que me fez mudar isso? Eu acho que todo mundo tem tudo em potencial. Você pode ser o que você quiser. Ricardo, você é inteligentíssimo. De repente você não está nos bancos escolares. Nunca fui. Mas você é um cara que é orgânico. Mas é Deus, é. É orgânico, a tua vida, a tua sagacidade. Orgânico. Exatamente, né? O que é uma pessoa que tem uma vida formal nos estudos e outra que tem um conhecimento orgânico, né? Dentro de projeto social, você dá aula, né? Já quis te levar para a universidade, você já foi em universidade palestrar. Por quê? Pelo teu conhecimento orgânico. Então, eu fui expulso de 2 escolas, hoje tenho 2 pós-doutorados, dou aula no programa de pós-graduação em educação. Enfim, estou na área de educação há muitos anos. Mas por quê? Porque é algo orgânico que me fez ter um sentido, me levou para isso. Aí me faz lembrar de Paulo Freire, que falava da nossa educação, uma educação deficitária de sentido. Qual o sentido da fórmula de Bhaskara para uma criança da comunidade? Forma de quê? Bhaskara? Máscara? Não entende, né? Porque aí, se você não contextualizar como essa criança vai utilizar isso, talvez num troco, ou então se for comprar alguma coisa, você trazer um exemplo real, como dizia o nosso querido mestre Paulo Freire, eu não encontrava sentido na escola. A capoeira me fez encontrar sentido para estudar. Eu encontrei. Então, a gente fala, Colomar, que é muito legal, mas antes de eu falar nisso, eu vou te dar um título que eu acho que você nunca recebeu, mas veio agora no meu cérebro. Você é um cara que dá uma oportunidade para você sair da manada, entendeu? Então a manada, ela vai vindo. Então você cria um portal pra galera sair dessa manada e viver uma vida diferente. Então você é esse cara. Né? Nós somos, Ricardo. O que você faz é coisa de monstro. Eu acho que cada educador, em formas... cada um dentro da sua condição, faz esse tipo de transição para esse portal. Cada professor, cada educador, ele consegue... tirar meio. Uma coisa que você vai falar hoje, o aluno ou aluna vai, mas daqui a 2 meses, 6 meses, 2 anos, 3 anos vai pensar e aquele insight vai virar a chave dessa pessoa. Nós somos semeadores, meu irmão. A gente coloca as sementes. Quando e aonde vão germinar, a gente não sabe. Não tem fim, ideia. Não tem como a gente mensurar esse impacto. Irmão, como mensurar o impacto do projeto Faixa Preta de Jesus, de chegar em um galpão, né, de treino, com 500 pessoas treinando, se exercitando, orando, interagindo, se alimentando? Aonde isso vai parar? Qual o desdobramento disso? Nem você tem esse controle.
Não, e aquilo que você falou, o cara gosta muito de jiu-jitsu, muito, 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 mas ele não é legal na escola. Você consegue, pô, formatar no cérebro dele falando, irmão, a educação física com uma faixa preta vai encaixar como uma aliança na tua vida que tu vai dar aula no mundo inteiro. Exato. Pensa nisso em casa. Então, esse cara, ele se vê, pô, educação física, faculdade, pum. O cara que não queria estudar, Exato. ele acaba indo pra faculdade fazer educação física por causa do jiu-jitsu que tem a ver esse casamento. O Michael com a comunicação... Lembra? Ele foi estudar comunicação para depois atuar nas redes sociais, na comunicação do próprio projeto. E hoje é diretor, pô, da Facilite. Olha que coisa linda. Entendeu? E fala um inglês britânico. É um cidadão do mundo. É, o Michael, você vê como é que chegou com 8 anos de idade e a gente foi fazendo a cabeça dele para ele ter esse crescimento, né? Então isso é o que a gente, pô, fica muito feliz que a gente até já... A gente olha, por exemplo, Quase Parando, né? Você conheceu o Quase Parando. Lembra do Quase Parando? Claro. Ele é gerente geral do Itaú. É mesmo? Entendeu? Então isso deixa a gente muito, porra, tipo uma brasa que não apaga, entendeu? É um cidadão do mundo. A gente forma pessoas... As artes marciais, eu tenho como se fosse um... Eu não acho que elas são o fim. Eu acho que elas são o meio. As lutas e artes marciais, elas têm que ser... Eu coloco a capoeira no meio. Não, a capoeira é muito importante. Que elas são... Por que eu coloco a capoeira no meio? Porque ela tem um laço cultural, mas ela foi uma luta que... Não tem água aqui ainda, obrigado. Foi uma luta que teve na Guerra do Paraguai, tem os seus rituais. Então, ela é uma arte marcial brasileira. Era dos escravos, não é isso? Era dos escravizados. Pô, pelo amor de Deus, cara. Enfim, então a gente tem essas modalidades como um meio para ascensão, para melhorar a vida. A minha aula é como se fosse um templo. O aluno chega, ou aluna, naquele momento ali eu tenho que dar o meu melhor, porque ele tem que sair dali melhor do que ele veio. É um templo. O projeto Faixa Preta de Jesus, quando a criança entrava lá, ela se alimentava, ela treinava, estudava. Não tem como sair pior. Não tem. E só ouvia coisas bacanas, vai sair melhor. Essa é a função. Coisas bacanas. É um meio. É um meio. As nossas lutas são meio. É um meio. Nós somos um meio e o fim é a vida. Olha aí, um no Itaú, outro na Facility, outro viajou para Dubai. E é por aí. Outro parou de luta, mas é uma pessoa honrada, ilibada. É isso. É isso. Então, são esses fundamentos que a gente veio aprendendo. Por isso que a gente está durando tanto tempo. Exato. Num segmento. Eu, 18 anos. Exato. Né? E você é um cara que... Eu me lembro que a gente se conheceu na praia, mas a gente teve uns contatos na Tinogueira. E a gente sentou para fazer uma entrevista quando não tinha... celular para gravar, Exato. Internet fraca, a gente tem até essa foto até hoje, você me entrevistando, perguntando qual eram meus sonhos, qual era o que a gente... E aí a gente conversou ali, eu não esqueço nunca disso. Então você vê como, né, a gente conseguiu formatar tudo isso, e isso teve o tempo. Exato. A gente soube esperar esse tempo, né, Colombo? Ricardo, o tempo ele é o nosso aliado, porque ele vai, né? Falei que você envelheceu bem, tá bonitão, mas as barbas são brancas, não tem como. E essas barbas brancas representam também muita experiência. Experiência que você teve com erros, com acertos. Com choro e com sorriso. Exato, exato. E isso vai reverberar cada vez mais nos seus projetos. De vida. Exato, de vida para os alunos. Quem ganha com isso são os seus assistidos. É verdade. Tá? As pessoas que trabalham com você, as pessoas que convivem com você, a sua esposa, as pessoas que estão com você. E eu ganho quando você está bem. Você ganha quando eu tô bem, todo mundo ganha nesse ambiente de experiência, sobretudo de experiência de coisas boas. Agora, Ricardo, uma das coisas que você me perguntou, e o lance do social, olha, eu fui dar aula de capoeira depois, né? A gente se forma em educação física, agora eu vou ficar rico. Vou inventar. Rapaz, na minha vida, Deus só botou pra mim, acho que os guias da minha vida colocaram pra mim apenas não, só projeto. Eu só dou aula em projeto. Consegui passar para a FATEC, sou professor da FATEC, e lá eu dou aula para a comunidade.
Aí eu tenho uma matrícula no município, tá na Vila Olímpica também, aula pra comunidade. Os meus alunos de capoeira, falei, pô, agora eu vou pegar um aluno, né? É. No Rio, pô, pegar um aluno rico, vou vou levar viajar pra... o mundo inteiro. Eu só... Rádio Cidade. Meus alunos são todos de comunidade. Cara, Deus tem um propósito, meu irmão. A espiritualidade tem um propósito. Isso não é à toa. E eu gosto. Tem uma frase que é legal, que daqui a 200 anos não vai ter mais nada. Vai ter outra humanidade aqui. Mas vai ter o legado do Kulomar em algum livro, em alguma história que você deixou, né? Esse teu trabalho, essa tua dedicação com essa galera. Impressionante, cara. E isso me levou a querer compartilhar os meus conhecimentos, né? Quando fala da escrita. Hoje mesmo estou feliz, eu acabei de ler agora, eu fui indicado como um dos melhores escritores na capoeira, né, do Brasil. Estou indicado pelo prêmio Dandara, né? Dandara é uma mítica, uma mulher guerreira africana. Muito parabéns. Afro-brasileira. Enfim, então estou indicado. Obrigado aí pelo pessoal do prêmio Dandara. Parabéns aí pela iniciativa. Enfim, e parabéns a todos os outros e outras escritores que estão também, né, nessa guerra, que é uma guerra a gente conseguir escrever sem apoio nesse país, a gente bota do nosso próprio bolso, você sabe muito bem como funciona isso, mas é o que você falou, o nosso conhecimento, ele é feito, se a espiritualidade superior te dá esse conhecimento, é para você compartilhar, não é para você guardar para você. Então, quando a gente compartilha isso, a gente não tem fim, a gente não sabe onde isso vai parar. Cara, o que é legal, existe o carregador do Paraguai, né? Que demora a carregar. O nosso carregador, ele é mega, ultra, turbo original. Então a gente consegue ter uma energia diferenciada, não tem jeito. Eu sou hiperativo. Você também é. É impressionante. Eu sou hiperativo e inquieto. Agora eu tô com outro projeto. Já tô com, né, fazer aqui até o jabá, tô com o podcast Ginga Raiz, que eu tô entrevistando atores e atrizes sociais da capoeira, do samba, do candomblé, do skate, do rap, pessoal das culturas urbanas, né? Eu vou te indicar o Henrique Salles. Quero ele tem um samba lá no centro do Rio. Que legal. Né, com a galera da Globo, e ele trabalha em todas as novelas da Globo. Que maneiro. Ponto de pesquisa, Henrique Salles. Ah, sim, então, depois eu quero contar. Além dele fazer esse trabalho na Globo, é ele que faz o som chegar bem, né? Na televisão, o som. E já tem mais de 50 novelas. Ele que dá voz a todo mundo. Né? E aí ele tem esse samba raiz, né, junto com o Carrão. O ator, então ele tem esse grupo legal. De samba depois me passa no centro do Rio, e aí vou te botar para tu entrevistar esse cara que é muito legal, entendeu? Então são essas histórias. Nós temos aqui o Nova Iguaçu, você conhece o Nagu. Mestre Nagu, um cara que, eu entrevistei ele. Pô. Eu convidei ele para vir. Mestre Nagu é fera demais. Pelo amor de Deus. Nova Iguaçu, assim, esse podcast, esse podcast, ele é para isso. Pra gente dar voz, dar imagem e agradecer, né, cara? Porque são pessoas, cara, que a gente tem que mostrar. Porque o ser humano, ele não pode só ficar escondido ou aparecer só quando tem, problema. Quando, dá problema. Aí você vai pra televisão, ó. Você é um dos caras que... Tanto o Minotauro como o Minotouro, como eu, como o Renan, como a galera do Complexo do Alemão, como a galera de Niterói, como o pessoal da faculdade, sabe que você é fora da curva. Então isso é muito legal. Imagina, você ter experiência com um cara fora da curva, conviver com um cara fora da curva e ter amizade com um cara fora da curva, é você, pô. Pô, irmão, vão pensar que tô te dando pix pra tu falar bem de mim, cara. Pô, fico até lisonjeado. Mas o que acontece? Mas quem escutar e quem ver sabe que é papo reto. Obrigado, querido. Vindo de você é papo reto. A pessoa sabe, pô. O que acontece? Até falando mesmo do Mestre Nagu, pessoas que estão circundando a nossa vida, são pessoas que têm uma importância para a cidade, para o local, para o território. O Mestre Nagu tem uma importância aqui para Nova Iguaçu muito grande. Ele levou essa cultura para o mundo. Para o mundo. E ele batalhou, ele tomou não, e ele foi chamado de louco. Tudo isso tem, só que o tempo vai dando um legado pro cara que é muito mais forte. Ele é um intelectual orgânico. Mestre Nagu, um abraço, um beijo, meu mestre querido. Ricardo, falando um pouco das nossas experiências
dentro do projeto, a gente ajudou muito na questão pedagógica. Por quê? Você lembra? Até quantas às vezes nós entramos em divergência? Muito. Pô, acabou de falar, já brigou muito. Você Então fala, tu me elogia, mas a gente já quase tampou na porrada várias vezes. Porque a gente, entendeu? A minha ignorância, né? Porra, era tão grande. E ela berrava e ela tentava, tipo, essa novela que tem agora, tal do Alexandre. Falava, aí eu, entendeu? Mas a gente, cara, foi esperando e aceitando e chegamos aqui. Mas, por você, cara, porque o que acontece? A educação, ela, às vezes, ela vem de uma maneira para um cérebro de uma pessoa que não está preparada, como se fosse algo que fosse, entendeu? Tirar e... Pô, meu irmão, mas isso é importante, cara. São isso que vira a chave. Mas eu queria que você soubesse que eu aprendi muito com você também. Porque às vezes a gente vem com alguma coisa ligada aos educadores que nós estudamos e a gente se depara com a realidade. Aí você me contava casos, mestre, eu não posso fazer isso porque se denunciar um pai que está batendo numa criança... Tá, mas se esse pai for preso, acabou o sustento dessa família. Então, é melhor a gente tentar ressocializar esse pai no amor, no papo. E você fez. Com várias pessoas. Eu faço. Exato. E coisa que o formal fala, não, denuncia pro ECA e um abraço. Todo mundo vai preso, outro vai pra morar na rua, aí vira 5 mendigos, um preso, acabou. Exato. Então, isso não se aprende na escola, isso se aprende na vida real. Então, eu aprendi muito com você, meu irmão. Mas... uma das coisas muito legais é que só tinha fera. Só tem fera. Faixa preta, Rick Monstro, Anderson Silva, Toquinho, Minotauro, Minotouro, só fera. Então, o que ensinar de luta para esses caras? Não tem que ensinar, tem que aprender. Agora, quando a gente pega uma arte marcial que foi olhada durante muito tempo, ensinar a bater. E a gente ensina a brincar. E brincando ensina a aprender. E aprendendo, a gente se torna pessoas melhores. A gente consegue colocar conteúdos pedagógicos dentro dessas lutas e artes marciais. Essa é a grande virada de chave que a Tino Nogueira fez, né? Que você acompanhou e ressignificou, porque você brigava, mas tu era esperto. Não, quando aparece lá, dá uma palestra, dá um pulo, leva umas atividades e tal. O lúdico, você me ensinou. Exato. Eu aprendi o lúdico contigo. Exato. Então a gente começou a mudar a estrutura de tudo, entendeu? Foi aprendendo a faculdade da vida orgânica. E era muito legal, eu dei aula na universidade da disciplina Lutas e Artes Marciais. E também pelos cursos que a Tino Nogueira fazia. O professor Fabrício veio aqui. Pô, é um príncipe também, né? Ele gosta muito de tudo. Meu irmãozão. Fabrício, Sim de Lutas, um abraço. O que acontece? A gente ministrando esses cursos pelo Brasil afora, aí chegava uma turma só de casca grossa. Eu lembro que tava eu, o Minotauro, o Minotouro, dando um curso, aí o cara... eu não vou mudar nada porque eu sou old school. Aí o Minotauro já queria usar... que é brabo também, só tem brabo, né? Eu falei, calma, deixa. Brabo. Aí começou a falar, eu falei, mestre, só observa então, porque a gente não tá aqui para ensinar luta e arte marcial pro senhor. A gente quer ensinar pro senhor como o senhor vai ganhar mais dinheiro, porque o senhor dando uma aula melhor vai ter mais aluno. Mas já tem 60, tudo bem. Aí começa as atividades. Um pique com forma de armlock, outro de montada. Aí você faz uma outra atividade lúdica, um drill, sempre com alguma coisa das artes marciais, explicando o porquê e para quê. E para qual público. 6 a 7, 7 a 9, a idade, a faixa etária. No final do negócio, o cara falou, eu sou old school, mas eu vou fazer tudinho que você falou. É só falar, é só a gente pensar, e os faixas pretas pensarem que a gente não está ensinando a lutar, mas ensinando a parte pedagógica para encaixar na sua luta e você ter mais aluno, ter um negócio, porque todos são empreendedores. Não, e assim, quanto mais você aprende, mais você se torna um cara, melhor, entendeu? Exato. A gente fica muito feliz e, Colomar, a gente tem um ritual, né, que 12 a gente para dar uma horada. Deixa eu só falar uma coisa, tá vendo isso aqui? Tô. Eu vou comer daqui a pouquinho, que é o patrocínio que o Ricardo consegue colocar. Exato. Então, se eu comer muito, eu vou ficar
gordinho. O conhecimento não. O conhecimento, quanto mais a gente tem, a gente não consegue preencher o HD que Deus deu pra gente. Só pra gente pensar. Quanto mais a gente aprende, mais a gente quer aprender. E hoje, o Colomar, quais são os planos do Colomar, os sonhos do Colomar, que o Colomar tá aprontando nesse mundo que cada dia fica mais moderno? Bem, eu sou professor da Universidade de Estácio de Sá, do programa de pós-graduação em educação, e atuo com educação patrimonial, cultural, material e imaterial. O que é isso? É o candomblé, as festas, o jongo, a capoeira, tudo isso no aspecto educacional. Sou professor lá do município, dou aula de capoeira, tô com esse podcast que é o Ginga Raiz, não esquece, e ministrando cursos, escrevendo, e sempre tentando colocar alguma ideia. Agora, esse final de semana, tive uma ideia e já estou colocando em prática, que eu também, assim, penso, no outro dia, na segunda-feira já estou agindo, que é criar uma coisa mais amadora, não tão profissional como como o Ginga Raiz, mas para gravar o meu grupo de pesquisa, que é o Gingares, representações sociais das diferentes gingas dos brasileiros, onde vão aparecer professores, e isso ficar registrado no YouTube, que às vezes a gente vai malhar, quer andar de carro, quer ouvir alguma coisa interessante, e são conteúdos que tem poucas questões nesse sentido, né? Não, e assim, o que é legal, o que a gente passa o tempo inteiro é que, cara, você escutar o Colomar, tipo, 20 minutos, né, já vai estar bom, porque você vai colocando no teu cérebro que é isso que funciona. Hoje, as pessoas têm noção de ter vários palestrantes, vários coaches, né? Que as pessoas... Então, assim, tá aqui um dos caras que tem ideias, principalmente pra gente que trabalha com social. A gente queria muito, Colomar, que em vez de você, né, as pessoas, por exemplo, as pichadoras, as invejosas, se elas fizessem um papel, ao contrário, de estudar, né, de querer, porque teve um podcast que teve a semana passada que tá dando uma polêmica. Um cara chegou e falou, cara, projeto de jiu-jitsu, de kimono e medalha, não prepara o cara pro futuro. O cara vai, ser campeão de jiu-jitsu. E aí depois? E aí depois? E aí depois? Então a gente vê que, meu irmão, a gente precisa botar a educação em primeiro plano, para depois encaixar o jiu-jitsu. A gente precisa colocar a educação sempre na frente de tudo. Aí é o que a nossa briga sempre, porque o objetivo dos nossos eventos, das nossas aulas, nunca era só o esporte competição, mas o esporte educacional. Porque quando você tem um cunho do esporte dentro de algo que você gosta, dentro de algo que você está treinando para ser alguém melhor, aí sim você junta a sua vontade de ser melhor e a sua vontade de aprender mais. Isso junto tem uma força, um poder tão grande que você está coberto de razão. O esporte tem que ser, sobretudo em projetos sociais, o esporte tem que ser social e educacional. E assim, outra coisa também que foi formidável, né, de 2007 para cá, foi palestrar antes e depois. Antes de qualquer aquecimento, de qualquer treino, de qualquer coisa, né? Além da educação, a palestra, para você conduzir o aluno, para ele ter uma boa aula, né? E ele ir para casa pensando não só no rola. Não, é fantástico. Eu vou te confessar uma coisa. Vou confessar, tá? Não me interpretem mal. Porque eu sou uma pessoa muito desconfiada. Acho que a capoeira te deixa desconfiado. Claro. Aí, acho que foi o primeiro dia que eu fui lá no projeto. Aí deu a minha hora de ir embora, né? Tal. Aí você falou, vamos fazer uma oração pro mestre Colomar e tal, pra ele poder ir com Deus pra casa, na segurança. Aí eu fechei os olhos, mas eu abria de manhã. Eu faço isso até na minha religião, às vezes, quando eu abro o olho assim, pô, vocês já estão rezando mesmo? Aí eu abri, tá todo mundo orando com tanta fé, que depois eu fechei envergonhado e aí eu acompanhei. Aquilo é maravilhoso. Ver pessoas que entram para fazer uma atividade física, acompanhadas, imbuídas da fé e da educação, e uma fé legítima, não é uma fé encenada,
Meu irmão... Que tem uma troca. Eu saí dali embevecido. Eu te contei isso, né? Tô confessando aqui. Me contou. Então, assim, é isso que a gente foi formatando ao longo dos anos, né, cara? E Deus foi dando pra gente presentes extraordinários, né, cara? Como, pô, os irmãos Nogueira, pelo amor de Deus, né, cara? Você ser fruto dos irmãos Nogueira. O Faixa Preta, ele é tratado, criado porra, pelo Minotauro e Minotouro, que trouxe centenas de pessoas pra gente, como você. Vocês são um produto do Instituto Irmãos Nogueira, é verdade? São um produto. E aí a gente, no meio do caminho, a gente foi conhecendo o Renzo Grace, cara. Um dos caras que abraçou a gente pela causa. Então, isso tudo... O Neymar também abraçou, né? O Neymar, o pai do Neymar, né, cara? Aí a gente foi várias vezes em Rede Globo, gravamos o Luciano Huck junto, naquele... Então, assim, a gente estava sempre... Pô, os eventos da praia, a gente inaugurou aquele Parque Olímpico todo. Verdade. Fizemos ali 1000 histórias. Botamos o Thiago Marreta pra brincar. Porra, Toquinho brincando, fazendo atividade lúdica aí, pô, feliz. A gente estreou um drone, porra, da Rede Globo. Então, olha quanta coisa a gente, pô, mais de 30 ônibus. Verdade. O UFC. Lembra disso? Vindo tudo quanto era lugar do Rio de Janeiro. E as crianças tendo oportunidade, porque é o seguinte... Então, a gente fundou a Pesagem com os projetos sociais. Exato, foi. O UFC Social foi fundado a partir do Faixa Preta de Jesus. Exato, você foi uma aula mestra. Eu fico arrepiado. Mas é verdade. O que acontece? Inclusive tinha a música do Social. Pô, vou falar uma coisa que... Bastidores, tá? A música do Social, ela não tava social. Aí o presidente era o Giovanni Decker, né? Aí pediu pro Minotauro mandar pra eu ver. Aí eu vi, eu comecei a arriscar a música e transformar. Porra, o diretor ficou iradíssimo. Giovanni Beck, gente boa pra caralho. Não, o presidente era o Giovanni Beck, mas o diretor, que eu não lembro o nome, ficou iradíssimo. Mas depois eu conversei com ele no telefone. Depois eu provei A mais B. Italiano. Italiano. Depois eu provei por A mais B, que aquilo não tava... E ele mudou, a música mudou. A música do projeto social. Mas enfim... Oportunização da criança sair de Nova Iguaçu, ir pro Parque Olímpico, equipamento de primeiro mundo. Sabe o que é o nome disso? É desguetização. Por quê? Porque a criança que fica em uma comunidade, ou Morro do Alemão, ou Maré, ou Nova Iguaçu, ou Nilópolis, enfim, São Gonçalo. Só fica ali... Ela vai conviver apenas com os seus. Ela não vai ter uma troca de experiência. O ambiente, aquilo que você falou. Exato. Quando você vai pra Barra da Tijuca, pra praia. Quando você vai pro Parque Olímpico, vê um equipamento de primeiro mundo. Vê aquele mundo de oportunidade. Não tem um computador? Um computador. Aí tem a janela Windows. Você abre uma janelinha na cabeça da criança que abre outra, que abre outra, que abre outra. E o futuro é esse. Se tornarem cidadãos do mundo, meu irmão. Essa iniciativa merece um aperto de mão, assim... Demais. Muito legal. Sou teu fã, cara. E é legal conversar com um cara que convive, que conviveu, que viu isso tudo, porque, cara, não dá pra conversar isso com outras pessoas, só contigo, né? Então, assim, o que é legal é isso, é a gente ver como a gente lutou para chegar até aqui, a gente nunca reclamou, nunca murmurou e trabalhamos sempre com remo. Exatamente. Sem vela e sem motor. Exato. Por isso que é bacana. E quando eu recebi todos os meus troféus, aquele melhor do esporte, você me recebeu. Sim. Foi um troféu tão pesado. E você que me recebeu na subida. E no UFC também, os 3 troféus que a gente recebeu, você estava participando. Então, assim, a gente está junto nisso. Seu testemunho ocular do seu sucesso. A gente está junto nisso há muito tempo. E isso é muito legal. É gratificante você ter uma raiz com um produto como o Irmão Nogueira, como o UFC. Vamos escrever alguma coisa sobre o projeto Faixa Preta de Jesus, cara. Você tem que ter alguma coisa escrita sobre isso. Daqui 2 anos, a gente faz 20 anos, né? E esse livro a gente vai estar compartilhando contigo essa ideia do livro. A gente tem hoje 55 mil alunos que participaram e a gente vai convidá-los a participar desse lançamento. Se não chegar a 55 mil, mas pelo menos uns 2 mil alunos, 3 mil, porque, cara, tem aluno hoje com 40 anos, né, cara? Então a gente fica muito feliz de participar disso tudo e ter toda essa conexão, mas isso tudo é aquilo, é muita fé, muito trabalho, muito amor,
muita sensibilidade, muita inclusão, entendeu? Zero sacanagem. O produto é zero sacanagem. Sim. Se tiver zero sacanagem, você vai crescer, irmão. Sim. E a gente aprendeu isso na faculdade da vida orgânica com Minotauro e Minotouro, zero sacanagem. Esquece nota 1000, né, irmão? Para. Esquece nota Ali 1000, é zero né? sacanagem. Irmão, os caras chegam a ser ingênuos, né, meu irmão? porra. Os caras são maravilhosos. São. Aí, um abraço, Rogério e Rodrigo. Chefe, tamo junto, nossos chefe. irmãos. Pô, nosso chefe do social. É mesmo. Pô, dava esporro, sabia? O Rogério dá esporro, o Rodrigo não sabe dar esporro. Não, o Rodrigo é o Minotauro, né? Porra, ele vira um monstro, né? Sai e corre dele. Figura mitológica, que o nego achava. Aquele lembra que tu falava? Porra. Eu, puto. Cara, tu falava, eu Ricardo, tentei- Tu falava, Ricardo, calma, porque na mitologia... A mitologia, ele comia... Cara, eu tentei montar essa você não sabe, Minotauro. Eu tentei montar uma história, uma narrativa mítica para poder reverberar, né? Para poder sustentar a nossa metodologia. Aí eu fui vendo a história do Minotauro e tal, tentando ressignificar. Pô, mas o Minotauro ficou trancado ali, aí davam as pessoas para ele se alimentar. Aí eu falei, pô, não posso contar essa história. Porra, o cara se alimenta das oferendas humanas, não pode. Cara. Mas é totalmente o contrário do nosso Minotauro, que é maravilhoso. Eu lembro disso tudo, eu lembro como a gente batia muito papo, tu me acalmava sempre, entendeu? E a gente foi vivendo isso, né? E chegamos até aqui com essa vasta experiência de saber falar, de saber ouvir, né? De botar pingos, opa, isso não, entendeu? Ter a sua própria... O que é legal também, Colomar, é você ter o seu caráter, né? A sua religião é o caráter. Exato. Né? O cara chegar pra você e impor, meu irmão, isso não. Exato. Isso não. Uma das coisas que eu mais sempre admirei, Ricardo, porque existe uma intolerância entre as pessoas que pensam diferente. E você, né, sempre soube, todo mundo ali sabia? Claro. Eu sou oriundo de religião de matriz africana, eu sou um bandista, eu sou ogã, eu participo, eu sou ativo. Você, cristão, judeu. Sempre te beijei, me abracei, e me levava e falava sobre isso. Porque, sabe o que eu acho? A lei diz isso. A educação é ecumênica. E quer maior prova de ecumenismo do que isso, do que essa troca que nós temos? Porque o aluno, ele tem que aprender a técnica, a educação. A religiosidade, ela é algo que cada um vai buscar a sua, não é isso? Então, o Estado é laico. E a gente exercitou, né, essa laicidade na prática. Um abraçando o outro, você fala, não, porra, aqui o Colomar, que vai na fé dos seus orixás, eu vou na fé do meu Deus. E a gente sempre se entendeu. Mas isso porque a gente quis o bem. Claro, a gente sempre quis o bem para as crianças, o pra amor, gente. Ele não tem cor. O amor não tem sexo, o amor não tem... Exato. O amor é o amor, não tem credo. Pô. Exato, exatamente. Entendeu? E é assim, a gente vai viver isso o resto da nossa vida e é isso que a gente vai deixar pros nossos, né, cara? E você com a sua fé e eu com o meu axé. A gente vai junto, a gente vai longe. E assim, você com os peixinhos e eu com o pão, a gente dividindo. É isso. Entendeu? Não tem, não é meu, Não, a gente sempre dividiu. E por isso que Deus manda projetos, crianças, necessitados. E é isso. E você? Entendeu? É uma dúvida, tá? Quem o entrevistador é você, mas eu tô com uma dúvida. E os seus projetos? Seus projetos futuros? Então, cara, a gente tem muita coisa para acontecer. A gente tá... A gente sentou com Deus, né? E Deus planejou pra gente algo, bem bacana, que vai mudar a história, né, de Nova Iguaçu. E a gente está aguardando só ele assinar os papéis, né, pra gente concluir essa missão. Então, tem usado a deputada Rosângela Gomes, federal, o prefeito de Nova Iguaçu, do Reina, o procurador João Bosco, o deputado estadual Carlinhos BNH, né? Só fera, hein? Só fera, comandando junto com o Renzo Grace, Sheik Tarnu e o padre Neymar. Que time é esse? Uma seleção, uma né? seleção, E por fora, Minotauro e Minotouro vindo, entendeu? Então, assim, a gente sabe que a gente precisava desse start. Esse start só podia acontecer com 18 anos, né? Porque um projeto que toma 18 anos... É maior idade, né? É, maior idade. Esse ano a gente vai vamos se alistar no quartel. Se alistar no Exército. No Exército, maior.
Colomar, essa aqui é a tua lente. Deixa uma mensagem aí daquelas que as pessoas vão pensar, repensar e a chave começa a rodar. Gente, eu queria agradecer primeiro ao Ricardo, agradecer a espiritualidade que me trouxe até aqui, me trouxe desde que eu era guri até os dias de hoje. Eu tenho certeza que ela tem uma missão, uma função para mim, para ele. E falar para você que é de algum projeto social, que é professor de luta de arte marcial, sempre que você for colocar o seu ensinamento, pensa na educação. O seu ensinamento técnico tem que vir acompanhado, precisa vir acompanhado com as questões motoras, com as questões afetivas e com as questões conceituais educacionais. É essa mola mestre que vai transformar sua aula em algo transformador. Já é transformador, a gente sabe, mas vai transformar mais ainda. E aqui meu tchauzinho para os seguidores do Faixa Preta de Jesus, para o meu grande amigo Ricardo, que a gente vá caminhando, a gente ainda vai se encontrar, estamos juntos e cada um na sua. Ele com a fé e eu com o meu axé. É isso. É isso. Galera, é com Shalom que a gente abraça o meu irmão, né? E dizer que o Pó de Faixa é isso. Hoje foi um dos Pó de Faixa mais interessantes, né? Porque, assim, você ter um canal, né, de um bate-papo, a gente tem que receber amigos e irmãos que traga edificação para a nossa caminhada. Esse é o Pó de Faixa, né, que é feito com muito carinho, exclusivamente para o social. Lembrando que a Escola Castro Alves, há 40 anos, né, na estrada, formando aquela criança para o futuro. Pizza e Pasta, a melhor pizza do Rio de Janeiro, feito na lenha. Arte e Pão, tradição e Minotauro Energético Dream, entendeu? Então é isso que faz, junto com um novo estúdio da podcast, fazendo esse barulho aqui em Nova Iguaçu, no Le Monde, tá? Então se prepare que tem muito mais por aí. Siga o nosso canal, se inscreva, @Faixa Preta de Jesus no YouTube. Tamo junto. Colomar, te amo. Também te amo muito, irmão. Shalom. Shalom e axé. E axé. Vamos comer agora esse salgadinho gostoso da Arte Pão, né? Arte Pão, tá? Faixa Preta de Jesus no ar.